Seja bem-vindo ao RTV Notícias. Abrimos este jornal com uma notícia local. O projeto de requalificação do mercado do Bolhão vai custar cerca de 20 milhões de euros. O montante já inclui os custos decorrentes da necessidade de criar um mercado transitório enquanto decorrem as obras, que se devem prolongar por cerca de ano e meio. Segundo avança a Rádio Renascença, a obra avança com verbas do município, estando em estudo uma candidatura a fundos europeus e que o Bolhão continuará a ser um mercado público de frescos. Avança também a notícia. O chamado Quarteirão da Casa Forte, na rua Sá da Bandeira e o Silo Alto, nas proximidades, são as possibilidades ponderadas pelo município para acolher os comerciantes no período da requalificação do Bolhão. Desde 1994, ano da última intervenção no mercado, o Bolhão perdeu mais de metade dos seus comerciantes. Nessa altura eram 440 e atualmente não passam de 180. A autarquia do Porto divulga esta semana a data de início das obras, cujos resultados financeiros de 2014 da autarquia vão permitir que a requalificação do emblemático mercado avance sem depender de investidores privados ou de fundos comunitários. Ficamos agora com o nosso comentário com António Meira. António Meira, muito boa tarde. Obrigado desde já pela sua presença. Começamos com as declarações de António Costa, que diz que é possível acabar com a austeridade. Este discurso de António Costa poderá, de alguma forma, dar aqui um incentivo ou uma alavanca no setor económico? Não. Não me parece que... Aliás, sem entrando muito no aspecto político, parece-me que António Costa está descredibilizado no próprio Partido Socialista por várias razões, mas a primeira foi porque tirou um colega de secretário-geral, conseguiu tirar. Provavelmente o próprio Partido Socialista não está neste momento, ainda não digeriu todo esse processo e não está neste momento a ver muito bem, ainda não está, ainda não chegou ao fim dessa digestão e não está, enfim, a ver face aos resultados que o PS tem, portanto. E os cidadãos portugueses também não viram isso com bons olhos. Agora, aquilo que António Costa diz é um discurso político, como faz qualquer político de qualquer partido deste país. É um discurso político, provavelmente até mais interno, tem também a sua componente externa, porque, segundo as últimas sondagens, o PS não está a descolar da coligação. Agora, ele diz que a austeridade pode acabar. Não pode acabar nada. Aliás, esta semana o primeiro-ministro Passos Coelho disse que o déficit público só estaria nos 60% em 2033, que eu também não acredito. Portanto, se Portugal, nós temos o déficit muito próximo dos 130%, para descer para 60%, temos aqui uma diferença de 70%, um desvio de 70%. Em 18 anos teríamos que ter uma redução muito drástica na ordem dos 3% ao ano, em média em 3% ao ano, na redução da dívida pública, que eu não acredito. Se reduzirmos nestes 18 anos 1% ao ano, então chegaremos a 2033 com um déficit de 112%, o que já é, enfim, algo positivo para o nosso país, embora muito distante. Portanto, basta olhar para este dado, para este indicador e dizer e afirmar que é impossível acabar com a austeridade. Agora, é possível aliviar a austeridade, não é? E vejamos, nós estamos em austeridade quase há 10 anos, sem grandes resultados. Embora agora estejamos no período pós-Troika, mas mesmo assim a austeridade mas mesmo assim, no período pós-Troika aumentaram as scudos, não há inflação, mas aumentam determinados bens e serviços de primeira necessidade, aumentam os impostos e, portanto, a austeridade continuou. Aceito e acredito que a austeridade possa ser aliviada, agora acabar, não acredito que isso venha a acabar tão rápido como algumas pessoas pensam.
Diga. Ou como se pretenderia. Ou como se pretenderia, como todos nós pretenderíamos, porque a austeridade tem como base a diminuição dos impostos e a devolução de algumas verbas que foram retiradas aos reformados, aos pensionistas, aos funcionários públicos, por exemplo. A questão de que se fala agora do valor da verba que se retirou aos funcionários públicos, que teria que ser devolvida ou em 2018, ou em 2017, ou em 2016, isto é tudo uma incógnita porque depende da evolução económica do nosso país. Acredito que possa ser controlado o déficit orçamental. A partir daí conseguimos reduzir ligeiramente a dívida pública, ou o déficit público. Mas não acredito que em 2033, a não ser que a economia cresça 2,5% e 3% ao ano. Se chegarmos a esse patamar, acredito que nessa data consigamos ter um feito, mas não é fácil, porque os países da zona euro, o único que pode crescer 2,5% ou 3% será a Alemanha. Não estou a ver mais nenhum país, e é a Alemanha porque é o país que representa 25% a 30% da economia da zona euro e é o país mais exportador da zona euro. Não quer dizer que isso seja impossível para Portugal chegar a esses valores de crescimento anual, mas é preciso um esforço muito grande em termos económicos, em termos industriais, é preciso muitas exportações, muito mais exportações. Nós teríamos que, no mínimo, duplicar as exportações nos próximos anos para chegar a esses valores. Também não estou a dizer que seja impossível, não é? Portanto, as exportações têm um papel fundamental, ou é um fator fundamental no crescimento do país, em todos os países, não só no caso português. E se conseguirmos chegar lá, então em 2000... É assim, nós para reduzir o déficit até 2033 teríamos que reduzir 3% ao ano. Não acredito nessa situação e, portanto, respondo aqui ao António Costa que o que ele diz deve ter mais cuidado, porque ele já não tem muita credibilidade e se começa a dizer coisas que as pessoas não acreditam, acaba por ter menos credibilidade. Não é? Poderá, de facto, aqui então ter outras implicações. Declarações então de António Costa, diz que é possível acabar com a austeridade. Analisamos então aqui estas declarações no âmbito económico. António Meira, avaliamos agora a situação económica mundial. A situação económica mundial tem estado incerta, está incerta e continuará incerta, porque, excluindo os Estados Unidos, que neste momento é a locomotiva mundial, embora a China esteja a crescer acima dos Estados Unidos e de outros países, do Japão, da Alemanha, da Inglaterra, da França, do Canadá, da Rússia, que são algumas potências económicas mundiais. Portanto, a China está a crescer, já ouvimos dizer que a China cresceu 12%, aqui há 4 anos ou 5 anos, a China está a crescer 7%. O governo chinês recentemente reduziu as reservas bancárias, portanto, os bancos poderão emprestar mais, os bancos chineses, porque a China está a crescer a um nível muito baixo. 7% é muito baixo para um país que estava habituado a crescimentos de 9%, 10%, 11%. A China, quando cresce 7% e os Estados Unidos crescem 3%, os Estados Unidos crescem muito mais do que a China. Temos o problema da China, que está a crescer muito menos do que era necessário para puxar pela economia mundial. Os Estados Unidos estão a crescer acima daquilo que se previa, o resto dos países a nível mundial estão a crescer muito pouco. Poderemos dizer que a Angola pode crescer 10%, mas a Angola não tem qualquer expressão na economia mundial. Portanto, há países que podem crescer muito, mas não puxam, não servem como exemplo para puxar a economia mundial. Temos o problema da Grécia, que não está resolvido. Há muitas opiniões sobre a Grécia. Há opiniões de que a Grécia deve sair do euro, há opiniões que não, há opiniões que a Grécia não vai sair do euro. Consequências desta situação na Grécia e do facto de ainda não se ter resolvido esta questão? São imprevisíveis.
Afetará a economia europeia? A economia propriamente não afetará mais os mercados. Portanto, a incerteza da Grécia afetará mais os mercados. É evidente que quando o Banco Central Chinês diz aos seus bancos que as reservas que têm podem descer 1%, portanto, estamos a falar em muitas dezenas ou muitas centenas de milhares de milhões de dólares em que a banca chinesa poderá injetar na economia real. Agora, a Grécia afetará sempre, porque é um país membro da União Europeia e da zona euro, e a saída não sabemos, ninguém sabe, porque o mercado funciona como uma mão oculta e, portanto, nunca sabe o que é que o mercado como é que irá reagir. O mercado tem reagido, mas muito pouco volátil, não é? Nunca sabemos como é que o mercado irá reagir a uma saída da Grécia do euro ou a um default do euro, neste caso da Grécia, perdão. Enfim, temos outras economias mundiais. Depois também temos o problema do Médio Oriente, o problema do Estado Islâmico. Temos o problema da Arábia Saudita, que é o maior exportador mundial, se não é o maior, está em execo com a Rússia e com os Estados Unidos. De qualquer forma, mesmo que esteja nessa posição, digamos, é um produtor mundial de petróleo que poderá mexer com os preços de petróleo, uma vez que daquilo que eu me recordo, e excluindo a Primeira e a Segunda Guerra do Golfo, a Arábia Saudita intervém diretamente num conflito, que é o caso do Iémen. Também não se sabe, portanto, todas estas situações, a própria corrupção no Brasil está a afetar bastante a economia brasileira. É um país muito forte, é um país emergente, mas muito forte na economia mundial. A zona euro começa agora a descolar um bocadinho, mas isto, para a economia ter uma velocidade de cruzeiro de 2% ou 2,5%, demora alguns anos. O BCE devia ter feito o que está a fazer há 4 anos atrás. Portanto, provavelmente hoje estaríamos a sair do marasmo económico. Hoje estaríamos numa posição completamente diferente. Agora teremos que esperar 2, 3 ou 4 anos para vermos como é que a economia europeia irá funcionar. De qualquer forma, um dos problemas mais graves será a China, que deixa de importar, deixa de comprar a países como a Alemanha, como os Estados Unidos, como a Austrália, como o Japão, deixa de comprar menos. Portanto, essas economias vão se ressentir também com esta situação. Portanto, neste momento encontramos numa situação, não digo de incerteza total, mas há focos a nível mundial, quer conflitos militares, quer conflitos económicos. Depois temos aqui outra situação, que é a variação da moeda, de cambial. O euro num ano perdeu 40% relativamente ao dólar, e há muitas moedas que compõem o cabaz das moedas mundiais. Estas variações, por um lado, são positivas em algumas situações, mas por outro lado são negativas também. E, portanto, todos estes focos que eu falei aqui, portanto, concorrem para uma incerteza de uma estabilidade da economia mundial. Muito bem. António Meira, terminamos então com este tema. Voltamos a ver-nos na próxima terça-feira. Até terça-feira. O Conselho da União Europeia adotou em definitivo a nova legislação comunitária que instaura limites máximos às taxas de utilização de cartões de crédito e de débito em operações de pagamento. Os tetos máximos, que já haviam sido aprovados pelo Parlamento Europeu em março passado e são agora definitivamente adotados pelos Estados-membros, ficam fixados em 0,2% do valor da transação a pagar pelos comerciantes aos bancos pela utilização de cartões de débito e 0,3% para os cartões de crédito. E ficamos agora com o comentário de Albino Almeida. Albino Almeida, muito boa tarde. Obrigado desde já pela sua presença. Há pouco
que as implicações das declarações de António Costa na economia portuguesa. Fazemos agora uma avaliação destas declarações a nível político. Como é que podemos, então, avaliar estas declarações de António Costa, que diz que é possível acabar com a austeridade? É de facto possível acabar com a austeridade? Como ideologia é. Eu gostava de lembrar o significado no dicionário de austeridade, porque ela serviu para, baralhando, passar uma mensagem política. Eu tenho o máximo respeito e consideração pessoal, até como gaiense, pelo Dr. António Meira, mas o que ele fez foi uma avaliação política, parecendo que estava a fazer uma avaliação económica. Vamos lá ver. Por exemplo, eu já vi hoje comentários sobre o Dr. António, aliás, de um jornal de direita que vai declarar a sua opção partidária pela direita, que é o Observador, só trouxe uma notícia: António Costa vai dar o subsídio a quem ganha pouco. É de uma ignorância profunda os comentários que lá vejo, porquanto o que já está a acontecer ao país é que os fundos de emergência social já estão a fazer isso. As autarquias já estão a complementar os salários das famílias com baixos rendimentos através de apoios sem os quais já não pagavam a renda, já não pagavam a luz e já não pagavam a água. Portanto, se alguém acha que é possível continuar por este caminho, está enganado. Só é possível continuar por este caminho porque há isto que eu disse, o apoio das câmaras, e há também as cantinas sociais, que é onde pessoas que tinham salário e deixaram de ter vão agora pedir uma sopa para não morrer à fome. Se alguém acha que isto é dignidade num país e vem fazer análise económica achando que as pessoas podem viver assim, eu tenho que discordar com toda a galhardia e com todo o respeito de quem faz análise económica passando uma mensagem política. Ou seja, aquilo que António Costa estará a dizer, porque ele vai apresentar um cenário macroeconómico, é que é possível governar de outra maneira. E ele disse-o no domingo, e ontem o Presidente do Partido Socialista também o disse. Gaia é hoje um exemplo de rigor na gestão e, simultaneamente, não abandonar as políticas sociais e da educação. E, portanto, não há dúvida nenhuma que há outros caminhos, mas eu percebo, aliás, quero aqui também saudar a clarividência com que o Dr. Meira dizia que há 4 anos o BCE devia ter feito esta política. Sabe o que é que isso redundava? Se tivesse feito, Portugal não tinha entrado no memorando da Troika, não precisava de entrar. Fazia uma mutualização da dívida e comprometia-se com a convergência orçamental tal como está a fazer. Portanto, vamos ver se temos... Uma coisa é o combate político e eu quero aqui fazer uma declaração de interesse porque fui eleito em Gaia Presidente da Assembleia Municipal nas listas do Partido Socialista, mas sou independente. Agora, não sou independente das causas, nem independente do sofrimento que vejo as pessoas terem. E desse ponto de vista, quero aqui de facto dizer, do ponto de vista político, que António Costa o que nos está a dizer é que a austeridade na Alemanha é um princípio que passa entre os alemães. Tem a ver com Lutero, com a doutrina luterana, que se revoltou contra a Igreja por entender e bem que a Igreja pregava a favor dos pobres, mas tinha fausto, riqueza, etc. Portanto, esta é a ideologia alemã de há muitos anos. E eles, se puderem viver com 90, não gastam 100. E eu acho que isso é qualquer coisa que nos pode influenciar a todos. Ou seja, o que eu digo é, e o Dr. Meira também disse aqui depois, que é aliviar a austeridade. Significa que podemos gerir como em Gaia rigorosamente as contas, cortando em tudo o que não é essencial, para termos dinheiro para o que é essencial, nomeadamente a dignidade humana. E, portanto, acho que é nesse sentido que António Costa vai apresentar o programa hoje aos portugueses. Muito bem. De facto, aqui então, estas declarações de António Costa, é possível então acabar com a austeridade, diz António Costa. Albino Almeida, vimos recentemente as sondagens que saíram para a praça pública, sondagens de sexta-feira, que davam conta de uma margem mínima ou de uma margem muito pequena entre PSD e PS. O que é que estas sondagens e estes números querem dizer? Até a senhora jornalista foi enganada. Veja bem como isto foi bem. Aliás, eu já aqui tracei vários méritos ao Dr. Marco António Costa. Ele, neste momento, controla bem os jornais onde tem muitos amigos e passaram essa ideia. Quando a gente olha para as sondagens, o PS tem 37 e o PSD tem 26, ou seja, estão a 11 pontos de diferença. Se chama a isto não descolar, eu não sei o que é descolar. Portanto, isto é o que está na sondagem, não sou eu que estou a dizer. Qualquer português que nos esteja a ouvir vai à sondagem e vê 37 para o PS, 26 para o PSD. Depois soma ao CDS e aí sim, 2 partidos ficam 4% atrás do PS. E eu quero dizer-lhe que em Gaia, até às últimas semanas das eleições,
nós próprios que ganhámos as eleições não íamos ganhar, era outra força política. Até que fizeram uma coisinha simples, que foi uma sondagem com voto em urna. Não é 1000 chamadas telefónicas, como esta sondagem do Expresso feita para dar estes resultados. Não, não é. É uma sondagem feita à boca da urna, como se as pessoas estivessem a votar. E essa logo disse em Gaia, uma semana antes das eleições, que nós íamos ganhar pela diferença que ganhamos. De facto, o Dr. Marco António Costa é um as da magia política e conseguiu transformar uma sondagem que, quando se olha com atenção, dá o Dr. António Costa como o líder mais popular, dá o Partido Socialista a 11 pontos do PSD, mas de repente, por magia, não é? Passou a não descolar. Isto é uma coisa verdadeiramente notável, porque já aconteceu em Gaia e depois viu-se quem ganhou. Portanto, eu tenho aqui muita tranquilidade e, como sempre digo, o voto é do povo, não é dos políticos, nem de quem gostaria de o comprar. Vamos esperar tranquilamente pelas eleições, vamos debater os projetos políticos. Hoje o Partido Socialista abre um caminho de alternativa que certamente será, para uns será impossível, para outros vai ser insuficiente. Isso faz parte do combate político. Portanto, estas sondagens tinham um objetivo. São capitaneadas por um grande mestre da política portuguesa chamado Marco António Costa, que eu aqui quero reconhecer até como consideração pessoal que tenho por ele. Agora, não iludem o essencial. E o essencial são os numerozinhos que lá estão, que atrapalham muito boa gente e que em nada indicam que a coligação esteja tão bem colocada como parece estar. Mas se de facto estão contentes com 11 pontos de atraso entre os dois partidos, bem, então eu tenho que reconhecer que nós só devemos contentar-nos com essa alegria que por aí vai. Hoje ficamos também a conhecer, então, por parte do PS, quais é que são as linhas que tem o projeto do PS. Certamente na próxima semana iremos aqui falar delas. Falamos agora do mercado do bolhão, que vai ser requalificado. Pois, lá está a ver? Nós vivemos um tempo em que continuamos a precisar, ao contrário do que se diz, disse-se muito mal da obra. Há 2 semanas atrás a Comunidade Europeia veio falar na necessidade de investir em infraestruturas que podem alavancar emprego e melhoria de vida. O mercado do bolhão é desde há uns anos um problema para a cidade do Porto. Um problema que, aliás, envolveu muitas pessoas, mas é um problema óbvio. O bolhão tem uma tradição, tem um símbolo cultural, é um símbolo turístico da nossa cidade e precisa, de facto, ser reabilitado como tudo o que na vida precisa, como nós próprios precisamos. Nós não somos os mesmos quando temos 10 anos, 20, 30, 40, 70 ou 80 anos. Alguns chegam aos 106, como o Manuel Oliveira, mas são raros os que chegam lá sem umas pequeninas remodelações, recauchutagens ou tratamentos adequados. E do que eu espero que aconteça no mercado de bolhão é, de facto, criar ali uma polaridade que tem que ver com o comércio de proximidade, com as pessoas que abandonaram a Baixa do Porto justamente porque deixaram de ter lá os serviços e o comércio normal e, portanto, significa também que a Câmara do Porto, e bem, aliás, na sequência daquilo que é o cluster Porto, Matosinhos e Gaia, ou Matosinhos, Porto e Gaia, que visam justamente não fazer obras megalómanas nem faraónicas, porque isso, de facto, nenhuma destas entidades o quer. Agora querem ter projetos estratégicos para alavancar o que é a vida das pessoas no dia-a-dia. E a soma de muitas obras pequeninas, todas elas muito úteis, é bem mais interessante que as obras faraónicas. Ora, aqui está uma gestão de rigor, está a ver? Por exemplo, quando se fala em Gaia, deixe-me só chegar, a um palácio de congressos, a uma sítio onde seja possível meter 3.000 pessoas num simpósio médico, por exemplo, estamos a falar de pessoas que estão 3-4 dias numa cidade, que a visitam, que fazem despesa, que ocupam hotéis e, portanto, são estes os investimentos do futuro que não se podem deixar de fazer, como se deixou de fazer nestes 4 anos, porque a vida continua. E, portanto, se nós quisermos, de facto, pagar a dívida, conforme aqui disse também o Dr. Meira, e ele disse que se crescemos a X%, lá para não sei quantos temos a dívida paga. Mas porquê é que nós havemos só de crescer isso? Porquê é que não havemos de ter a ambição de crescer mais, através do turismo, através da agricultura, através da indústria? Quanto mais crescermos com as nossas próprias forças, mais ricos nos tornaremos e capazes de pagar as nossas dívidas. Aqui uma última questão relativa ao mercado do bolhão. Os resultados financeiros da autarquia do Porto 2014 vão permitir que a requalificação do mercado comece sem depender de investidores privados ou de fundos comunitários. Pois isso é o que eu dizia a pedaço, ou seja, está a ver como é possível, gerindo rigorosamente, poupando naquilo que não é essencial, ter dinheiro para o que é essencial, preciso e estratégico. E, portanto, está no bom caminho a cidade do Porto, como a cidade de Gaia, como a cidade de Matosinhos, cidades que podem provar ao país que, repare, a semana passada o que nós tivemos foi uma recusa de fundos europeus para
tudo e quaisquer projetos que estas cidades tinham apresentado, só houve tudo para o sul do país. Isto dá bem a noção de como temos, de facto, uma visão do território anormal, de um governo anormalizado, em que até as pessoas que vão do norte para sul se esquecem, quando estão em Lisboa, do interesse que têm as iniciativas do norte, mas, felizmente, a Câmara do Porto e outras câmaras estarão em condições, a breve trecho, de mostrar ao país como é que, se cortando, como se fez em Gaia, em muitas coisas que não são essenciais, em avanças, em remunerações, em automóveis, como é que é possível, cortando nisso, ter depois dinheiro para o que é essencial. É o caso da Câmara do Porto. Felicito muito a gestão da Câmara do Porto por esse feito. Aliás, gerida agora e antes por pessoas próximas do PSD, fortemente críticas do caminho que o país tem tomado nos últimos 4 anos. É bom dizê-lo. Esta semana, então, ficaremos a saber quando é que as obras no mercado do Bolhão terão início. Falamos agora das novas medidas que ontem entraram em vigor no combate ao desemprego. Bom, como é que podemos avaliar estas novas medidas, Albino Almeida? Caridade. Uma pessoa com mais de 31 anos que não encontrou um local de trabalho, supostamente vai encontrá-lo agora, pagando o Estado 80% do vencimento. E eu pergunto-me a mim próprio, então, se nós estamos a criticar hoje a complementaridade de salários abaixo de 411 euros numa medida nacional, mas ao mesmo tempo o Governo está a abrir como possibilidade de pagar 80% dos salários aos empregados mais de 31 anos, onde é que fica a coerência? Onde é que fica a coerência? E, portanto, o que estamos aqui a falar é o seguinte: será que estes trabalhos, criados com 80% de apoio, vão continuar depois do apoio terminar? Essa é que é a questão que eu quero ver discutida. Porque, se nós estivéssemos a falar de empresas novas que precisam de atravessar o Val da Morte os primeiros 5 anos e precisam de ser fortemente apoiadas para criar emprego e que sustentabilizarem esse emprego no caminho, eu percebo. Agora, do que vamos a fazer é uma medida eleitoral, tipicamente eleitoral, para caçar uns votinhos dos jovens, 45% dos quais estão desempregados, mesmo com elevadas formações, e, portanto, é uma medida eleitoral. Uma medida de fundo era assumir que nós temos famílias cujos pais estão endividados, cujos sogros e avós estão endividados porque os rendimentos baixaram muito, e não meter a cabeça na areia e ter para isto uma visão nacional estratégica, porque quando nós damos condições às famílias para pagar a luz, para pagar a eletricidade, para pagar a água, nós estamos a ativar a economia, porque as empresas que fornecem a luz e a água são empresas que, recebendo, estão também elas próprias a investir e a melhorar a condição económica. Portanto, esta é uma medida, de facto, de caridadezinha, tipicamente eleitoral, de um governo que não tem vergonha, que critica medidas estratégias, mas, ao mesmo tempo, faz umas medidazinhas para fazer de conta que tem uma política para o país. Há alguma nota de destaque na globalidade destas medidas? Bom, eu diria o seguinte: eu sei que nestes últimos tempos, e tenho acompanhado muito isso, e em Gaia temos dado essa visibilidade, nos últimos tempos, quem deu emprego, apesar de tudo, tem sido as IPSS e o terceiro setor. E eu penso é que o terceiro setor deve ter uma política estratégica nacional que vise que os privados, os cooperativos e os sociais possam desempenhar funções que o Governo tem que garantir, e podem desempenhá-las por proximidade, por gestão eficaz dos recursos. Acho que esse é um caminho a alargar. E em alguns casos, sei que algumas IPSS têm menos pessoas, porque justamente em função do rendimento têm que gerir muito bem o número de pessoas que têm. Se tivéssemos uma estratégia de dizer, por exemplo, se meterem lá jovens licenciados em geriatria, em animação cultural, etc., nos primeiros 3 anos têm um apoio do Estado gradual, eu estaria mais de acordo com uma medida desta natureza, que para mim é tipicamente eleitoral. Aliás, se nós daqui a uns meses viemos avaliar o impacto que ela teve, logo percebemos que foi uma bandeirinha para tentar apanhar votos aos incautos. Muito bem. Albino Almeida, damos por terminado este nosso comentário de hoje. Voltamos a ver-nos na próxima terça-feira. Muito obrigado. Ficamos agora com a previsão do estado do tempo para amanhã. São esperados períodos de céu muito nublado, apresentando-se em geral pouco nublado durante a manhã. Aguaceiros a partir do início da tarde, em especial nas regiões norte e centro. Condições favoráveis à ocorrência de trovoada nas regiões norte e centro a partir do início da tarde. Quanto a temperaturas, o Porto espera uma mínima de 12 graus e uma máxima de 17. Em Lisboa a mínima será de 15 graus e a máxima de 20. E em Faro a mínima será de 16 graus e a máxima de 22. É tudo por agora. A informação está de regresso mais logo. Até lá, fique bem.